Na lição bíblica da ciência cristã desta semana, tem um trecho de Apocalipse que fala assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, e tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E daí tem a explicação no livro Ciência e Saúde, que diz assim: esse anjo tinha na mão um livrinho aberto para ser lido e compreendido por todos. Pergunto: não continha esse livro a revelação da ciência divina, cujo pé direito, ou poder dominante, estava sobre o mar, sobre o erro básico, latente, a fonte de todas as formas visíveis de erro? E eu me perguntei, o que é esse erro básico, latente? O que eu entendi é que seria a crença e o medo, do mal, da doença, do pecado. E essa crença e esse medo é a fonte de todas as formas visíveis de erro. Então, antes, por exemplo, de uma doença ficar visível no nosso corpo, é porque ela estava latente no nosso pensamento. A gente estava acolhendo essa crença na doença e o medo da doença. E como é legal, que a ciência cristã, ela destrói esse erro básico quando ele está no pensamento, antes dele se manifestar no corpo. Quer dizer, é o poder preventivo da ciência cristã. Então, a gente estudando diariamente a ciência cristã, a gente já está destruindo esse erro básico, latente no nosso pensamento. Ele nem se expressa no corpo. Então, quantas doenças a gente já evitou por simplesmente estudar a ciência cristã diariamente? Porque quando um erro, uma crença ou um medo está tentando se estabelecer no nosso pensamento, a gente já destrói esse erro. E ele nunca vai aparecer no nosso corpo. Mas se por acaso, a gente deixou essa crença e esse medo no nosso pensamento, não foi alerta o suficiente e ele acabou aparecendo no corpo como uma doença, ainda assim, aqui o trecho continua, que o pé esquerdo do anjo estava sobre a terra, isto é, um poder secundário era exercido sobre o erro visível e sobre o pecado audível. Então, quer dizer, a ciência cristã também é eficaz para destruir o erro quando ele já está visível no nosso pensamento. Quer dizer, é o mesmo método. A gente identifica a crença, destrói a crença e o medo da doença, e a doença desaparece no nosso pensamento. A gente sente o amor infinito de Deus por nós, que dissolve o medo. A gente compreende que Deus é o único Criador, que Ele não criou nenhum mal, e que aquele aparente mal é simplesmente uma ilusão, um sonho mortal. E a gente destrói a crença e o medo, e a doença desaparece, ocorre a cura. Então eu fico grato que a ciência cristã tem esse poder preventivo e curativo. Ela é eficaz porque ela vai direto no erro básico latente. Enquanto a medicina material fica ali só olhando o erro visível, a ciência cristã vai direto no erro invisível. Por isso que ela é eficaz. Ela destrói o erro básico latente, ela destrói a crença e o medo na doença. Por isso que ela ou não aparece no nosso corpo ou desaparece do corpo, se ela já estava visível. Mas é motivo de gratidão da gente ter acesso a essa ciência cristã, que é uma medicina eficaz, uma medicina espiritual, mental, eficaz, que destrói o erro e traz saúde e cura para cada um de nós.